Existe uma pergunta que as mulheres fazem em silêncio, que aparece quando uma amiga casa com um homem rico e parece finalmente ter encontrado a paz, que surge quando você olha para sua própria vida e pensa: se eu tivesse mais segurança financeira, minha relação seria diferente, eu seria mais feliz. E existe outra versão dessa pergunta, mais sombria, que aparece quando você vê uma mulher financeiramente independente que não consegue encontrar amor. Quando você se pergunta se construir demais, ter demais, ser demais, afasta o que você mais quer. Se o dinheiro que libertou também isolou. O dinheiro e o amor, dois dos temas mais carregados da experiência humana, e a relação entre eles, como cada um afeta o outro, o que cada um pode e não pode comprar, o que cada um exige e o que cada um oferece, é uma das mais complexas e menos honestamente discutidas que existem. Hoje eu vou falar sobre isso, com profundidade, com honestidade, com as verdades que todo mundo pensa, mas que raramente aparecem nessa conversa de forma direta. Por que o dinheiro muda o amor? Sim, de formas que você precisa entender, e de formas que você talvez não esperava. Vivemos num momento sem precedente na história das mulheres e do dinheiro. Nunca antes as mulheres tiveram tanto acesso a recursos financeiros próprios, a educação que abre portas para o mercado de trabalho, a independência econômica que permite escolhas que gerações anteriores não podiam fazer, a possibilidade de não depender de um homem para sobreviver, de não entrar numa relação por necessidade, de não ficar numa relação por medo do que acontece se sair. Isso é uma conquista real, profunda, necessária, que precisou de gerações de luta para existir. E ao mesmo tempo, nunca as mulheres relataram tanta confusão sobre a relação entre o dinheiro que têm e o amor que querem. Nunca a pergunta, o dinheiro me faz mais feliz no amor, foi tão urgente e tão sem resposta clara. Porque o dinheiro mudou as condições em que o amor acontece, mas não mudou o que o amor precisa para existir. Não mudou a necessidade humana de ser vista, de ser desejada, de ser conhecida profundamente por alguém ao longo do tempo. Não mudou a vulnerabilidade que intimidade real exige. E a tensão entre o que o dinheiro pode oferecer e o que o amor precisa é onde estão as perguntas mais importantes dessa conversa. A primeira história é a da mulher que não tinha estabilidade financeira e que vivia em relações marcadas por ansiedade, por dependência, por medo de ficar sozinha, porque sozinha não conseguia sobreviver, que ficou em relacionamentos que não serviam, porque precisava do que eles ofereciam materialmente, que não podia ser honesta sobre o que sentia, porque a honestidade tinha um custo que não podia pagar. E que quando finalmente conseguiu independência financeira, percebeu que podia escolher, pela primeira vez, sem a distorção do medo e da necessidade. E essa liberdade de escolha mudou completamente a qualidade das relações que construiu. Essa história existe, é real, e nela, o dinheiro tornou sim a mulher mais feliz no amor, não porque comprou amor, mas porque removeu as condições que tornavam o amor impossível de ser vivido de forma genuína. A segunda história é a da mulher que construiu independência financeira e que, enquanto construía, foi também construindo muros, que foi ficando mais difícil de amar. Não porque o dinheiro a corrompeu, mas porque o processo de conquistar independência, num mundo que não foi desenhado para recebê-la, exigiu dela uma dureza, uma autossuficiência, uma armadura que ficou depois que o processo terminou. E agora ela tem tudo que o dinheiro pode oferecer. E está sozinha, ou está em relações que funcionam na superfície, mas que não chegam à profundidade que o coração humano precisa. Essa história também existe, é igualmente real, e nela, o dinheiro não tornou a mulher mais feliz no amor, não porque seja impossível ter os dois, mas porque algo no processo de construir, um interferiu na capacidade de construir o outro. Essas duas histórias coexistem, e examinar por quê é o que esse vídeo é. Existe uma lista do que o dinheiro de fato compra nas relações, e ela é mais longa e mais honesta do que a maioria das pessoas admite. O dinheiro compra escolha. Quando você tem independência financeira, você pode escolher estar numa relação porque quer, não porque precisa,
Pode sair de uma relação que não funciona sem o terror de não conseguir se sustentar. Pode estabelecer padrões sem o medo de que exigir muito vai te deixar sozinha num mundo que você não consegue habitar sem suporte financeiro de alguém. Essa capacidade de escolher livremente que o dinheiro oferece é talvez a coisa mais próxima do que seria chamar de felicidade no amor, porque amor sem escolha real não é amor, é necessidade. E necessidade pode parecer amor, mas tem uma fragilidade que o amor real não tem. O dinheiro compra tempo. Quando você não está desesperadamente ocupada, sobrevivendo, você tem tempo para investir numa relação, para ter as conversas que precisam ser tidas, para criar os momentos que constroem intimidade, para estar presente de uma forma que a ansiedade financeira constante não permite. O dinheiro compra autonomia dentro da relação. Quando você tem recursos próprios dentro de um casamento ou de uma relação, você tem voz. Não porque o dinheiro dá direito a mais voz, mas porque a dependência financeira subtrai voz. Cria uma assimetria de poder que contamina como as decisões são tomadas, como os conflitos são navegados, como cada um se percebe dentro da relação. E o dinheiro compra a possibilidade de sair. O que pode parecer negativo, mas que é fundamentalmente positivo para a qualidade do amor. Quando você pode sair, a escolha de ficar é real. E amor que é escolhido de dentro de uma liberdade genuína é um amor de qualidade completamente diferente do amor que é mantido pela ausência de alternativa. Então sim, o dinheiro compra coisas que tornam o amor mais possível de ser vivido de forma genuína. Mas existe uma lista do que o dinheiro não compra, e essa lista é igualmente importante. O dinheiro não compra ser vista, não compra a experiência de ser conhecida profundamente por alguém que te escolhe com olhos abertos, não pela sua conta bancária, não pela segurança que representa, mas por quem você é quando ninguém está olhando. O dinheiro não compra vulnerabilidade. E vulnerabilidade, a capacidade de se mostrar com seus medos, suas incertezas, suas necessidades, é o que cria intimidade real. É a porta pela qual o amor entra. E essa porta, o dinheiro não pode abrir. Só você pode abrir. E frequentemente, o processo de construir riqueza treina exatamente a habilidade oposta, a de se mostrar como sempre forte, sempre capaz, sempre suficiente. O dinheiro não compra complementaridade. A sensação de que com essa pessoa específica, você é mais do que seria sozinha. Que há algo entre vocês que não existia antes e que não existiria com ninguém mais. Isso não é resultado de recursos financeiros. É resultado de alinhamento, de valores, de visão, de presença, de forma de estar no mundo. O dinheiro não compra reciprocidade. A experiência de dar e receber em equilíbrio. De ser cuidada da forma que cuida, de ter alguém que aparece para você com a mesma consistência que você aparece para ele. Isso não é comprado, é construído ao longo do tempo, com pessoas que escolhem estar presentes de formas que custam algo delas, não para você, para si mesmas. E o dinheiro não compra o amor maduro que Erich Fromm descreveu, aquele que não é sentimento passivo, mas ação ativa, que não é dependência, mas escolha renovada, que não é fusão, mas a presença de dois seres completos, que constroem algo que é maior do que cada um sozinho. Aqui está algo que raramente é dito de forma direta. O dinheiro, especialmente quando existe uma grande diferença entre os parceiros, pode distorcer o amor de formas que são insidiosas e difíceis de perceber de dentro. Quando ela tem significativamente mais dinheiro do que ele, existe uma dinâmica específica que emerge quando a mulher tem significativamente mais recursos do que o parceiro, e ela afeta os dois, de formas que raramente são nomeadas honestamente. Ele pode sentir, mesmo que inconscientemente, que seu valor dentro da relação está ameaçado. A narrativa cultural dominante ainda associa masculinidade à provisão, a ser útil de formas que incluem, mas não se limitam a recursos financeiros. E quando ele não pode contribuir dessa forma, pode surgir uma insegurança que se manifesta em comportamentos, defensividade, distanciamento, tentativas de reacertar controle em outras áreas, que ela interpreta como falta de amadurecimento, mas que frequentemente é resposta a uma dinâmica que nenhum dos dois escolheu conscientemente.
Ela pode começar a ver as limitações financeiras dele como limitações mais amplas, a confundir o nível de realização econômica com o valor como pessoa, a perder a capacidade de ver o que ele oferece, presença, afeto, parceria, valores, porque o que ele não oferece, paridade financeira, ocupa o espaço de avaliação. E a própria dinâmica da relação pode ser contaminada por um desequilíbrio de poder que opera de forma silenciosa, mas constante. Quem paga mais nas viagens, quem tem mais peso nas decisões financeiras compartilhadas, quem sente que está sendo mais generoso e quem sente que precisa de uma generosidade que não pediu. Quando ele tem significativamente mais dinheiro do que ela. A dinâmica oposta também cria seus próprios problemas, que são diferentes, mas igualmente reais. Ela pode perder independência de formas graduais, que só percebe quando já está profunda demais. Pode abrir mão de coisas pequenas, que parecem razoáveis no contexto da abundância que ele oferece, até que um dia olha para sua vida e percebe que depende de uma forma que a coloca em posição de vulnerabilidade que não queria. Pode existir, consciente ou não, uma transação implícita, onde ele espera algo em troca da segurança que oferece, e onde ela sente, mesmo sem que seja dito, que deve performar felicidade, disponibilidade, gratidão, que existe um custo não declarado pelo que recebe. E pode surgir uma dinâmica de poder onde o dinheiro fala mais alto do que deveria nas decisões da relação, onde a opinião de quem tem mais recursos tem mais peso, onde a autonomia dela dentro da relação está condicionada pela generosidade dele. Aqui está uma dimensão que é central e que raramente recebe a atenção que merece. O processo de construir independência financeira, especialmente numa sociedade que não foi desenhada para acomodar a ambição feminina com facilidade, exige da mulher um conjunto de características que são frequentemente incompatíveis com o que o amor duradouro precisa. Construir riqueza exige dureza, exige capacidade de não sentir demais enquanto executa, exige a habilidade de colocar o racional acima do emocional em momentos de decisão, exige resistência à vulnerabilidade num ambiente que pode usar vulnerabilidade contra você. E essas características, que são funcionais e até necessárias no ambiente profissional, quando trazidas para o espaço do amor sem transição consciente, criam problemas. A mulher que aprendeu a não sentir demais para executar melhor, tem dificuldade de sentir de forma plena nas relações, a que aprendeu a colocar o racional acima do emocional. Tem dificuldade de deixar a emoção guiar quando o amor exige isso. A que desenvolveu resistência à vulnerabilidade para sobreviver num ambiente competitivo. Tem dificuldade de ser vulnerável onde o amor mais precisa. Existem padrões específicos que aparecem com frequência na vida amorosa de mulheres com alta independência financeira. E examinar esses padrões, sem julgamento, com curiosidade, é o que permite que sejam trabalhados. A mulher que construiu independência financeira frequentemente construiu junto uma autossuficiência que vai além do financeiro. Ela resolve seus próprios problemas. Ela não precisa de ajuda para tomar decisões. Ela tem recursos, práticos e emocionais, para lidar com o que a vida apresenta. E isso é admirável, mas dentro de uma relação, pode criar um problema específico. O homem que está ao lado dessa mulher, especialmente se ele tem um instinto natural de contribuir, de ser útil, de ter um papel que vai além da companhia, pode sentir que não tem onde se encaixar, que qualquer coisa que oferece, ela já tem, que qualquer problema que aparece, ela já resolveu antes de ele perceber que havia um problema. E um homem que não encontra onde ser necessário, eventualmente para de tentar ser, e a relação perde a reciprocidade que a torna sustentável. Quando uma mulher tem alta independência financeira, a avaliação de potenciais parceiros frequentemente passa, conscientemente ou não, pelo filtro do nível financeiro. Ele ganha quanto? Ele tem o quê? Ele está no meu nível? E muitos homens, potencialmente extraordinários em termos de caráter, de valores, de presença, de capacidade de construir algo genuíno numa relação, são descartados porque não atingem a paridade financeira que ela inconscientemente estabeleceu como pré-requisito.
e o pool de homens que atinge essa paridade é menor. E dentro desse pool menor, os homens que também têm alta realização profissional têm seus próprios ritmos, suas próprias prioridades, suas próprias dificuldades de disponibilidade emocional. E a mulher fica num paradoxo, que só aceita o que está no seu nível. E o que está no seu nível, frequentemente, não tem o que ela também precisa, em termos de presença e de disponibilidade. Existe uma forma de relação que é frequente entre mulheres de alta independência financeira, que funciona bem na superfície, que parece saudável de fora, mas que tem uma limitação fundamental. São relações onde os dois são funcionais, onde há respeito mútuo, onde há compatibilidade em termos de estilo de vida, onde há prazer compartilhado, mas onde falta profundidade emocional real. Porque a profundidade emocional exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para uma mulher que construiu identidade em torno de competência e de autossuficiência, é o que mais custa, é o que mais parece ameaça, é o que mais ativa a armadura que foi tão eficaz em outros contextos. E a relação fica na superfície, confortável, funcional e fundamentalmente incompleta. Essa é a distinção central que raramente é feita com clareza. Dinheiro não é causa de amor. Não é ingrediente de amor. Não é o que cria a conexão, a intimidade, o desejo, o comprometimento que o amor exige. Mas a ausência de recursos, especialmente para mulheres, pode criar condições que tornam um amor genuíno impossível de ser vivido, que distorcem as escolhas que são feitas, que mantêm pessoas em relações por necessidade em vez de por vontade, que removem a liberdade de escolha real que o amor maduro exige. Então, a resposta à pergunta, o dinheiro torna uma mulher mais feliz no amor? Depende do quanto ela tem. Se ela não tem o suficiente para ter escolha real, ter mais vai ajudar. Se ela já tem suficiente para ter escolha real, ter mais não vai mudar nada em termos de amor. O que vai mudar é o que ela faz com a liberdade que o dinheiro oferece. Aqui está algo que vai incomodar e que precisa ser dito de qualquer forma. Existe uma categoria de mulheres, não a maioria, mas existente, que usa a independência financeira como proteção contra o amor, não de forma consciente, não com intenção deliberada, mas de forma que o efeito é real. Porque quando você tem todos os recursos materiais de que precisa, a urgência de criar vínculos íntimos diminui. A necessidade prática que antes forçava a abertura, mesmo que de formas não completamente saudáveis, não existe mais. E aí o amor, que sempre foi difícil, que sempre exigiu vulnerabilidade, que sempre teve o risco de dor, torna-se opcional de uma forma que antes não era. E o que é opcional, frequentemente é adiado, indefinidamente. A mulher que tem tudo materialmente pode passar décadas adiando o trabalho emocional que o amor exige, preenchendo com realização profissional, com viagens, com amizades, com qualquer coisa que dê significado sem o risco que o amor carrega. E quando olha para trás, percebe que o dinheiro que deveria ter libertado para amar, na prática liberou de ter que tentar. Existe uma realidade que as mulheres financeiramente independentes raramente consideram, que é o que significa para um homem amar uma mulher que tem mais do que ele. Em praticamente todas as culturas, incluindo a brasileira, que é profundamente marcada por expectativas de gênero em relação à provisão, um homem que está com uma mulher mais rica do que ele enfrenta pressões sociais significativas, comentários, suposições, julgamentos sobre o que ele representa para ela, sobre se ele está sendo sustentado, sobre o que ele oferece para a relação. E mesmo o homem que consciente e racionalmente não tem problema com a situação, pode carregar um peso inconsciente que vem dessas pressões culturais. Uma necessidade de compensar de alguma forma, de provar valor de outras maneiras, de reacertar uma relevância que sente, mesmo sem querer sentir, que está sendo questionada. Reconhecer isso não é justificar insegurança masculina, é entender que o contexto cultural em que qualquer relação existe afeta como ela é vivida por dentro, e que ignorar esse contexto em nome de princípios de igualdade não faz o contexto desaparecer. Essa é talvez a verdade mais importante de toda essa conversa. A felicidade no amor, o amor que nutre,
que sustenta, que faz a vida parecer mais plena do que seria sozinha. Não é função dos recursos de nenhum dos dois. É função da qualidade do encontro, da profundidade da conexão, da capacidade de cada um de se mostrar de verdade e de receber o outro de verdade. E essa capacidade não é comprada, é desenvolvida, é trabalhada, é resultado de autoconhecimento, de disposição de ser vulnerável, de prática de comunicação honesta, de processar as feridas que existem sem projetá-las nas relações que existem agora. Uma mulher com todos os recursos do mundo que não desenvolveu essa capacidade vai ser infeliz no amor, não porque o dinheiro a amaldiçoou, mas porque nunca fez o trabalho que o amor exige e que o dinheiro pode facilitar, mas nunca pode substituir. E uma mulher com recursos modestos, que desenvolveu essa capacidade, tem todas as condições de ser profundamente feliz no amor. O que determina a felicidade no amor não é o extrato bancário, é o trabalho interno. Aqui está a compreensão que transforma tudo. Dinheiro e amor têm algo profundamente em comum, algo que raramente é nomeado, mas que ilumina a relação entre os dois. Os dois crescem quando são dados livremente, os dois murcham quando são guardados por medo, os dois perdem valor quando são usados como instrumento de poder, e os dois criam dependência quando são distribuídos de forma assimétrica, em vez de compartilhados de forma que serve a todos os envolvidos. E os dois, o dinheiro e o amor, são frequentemente confundidos com o que podem comprar, em vez do que são em si mesmos. Dinheiro é poder de troca, mas o que você compra com ele é o que determina se é bem ou mal usado. Amor é capacidade de conexão, mas o que você constrói com ele é o que determina se enriquece ou empobrece as vidas que toca. E a mulher que tem as duas coisas, recursos financeiros e capacidade de amar de verdade, tem algo que é extraordinariamente raro e extraordinariamente poderoso. Não porque um aumenta o outro automaticamente, mas porque quando os dois coexistem, quando há liberdade de escolha que o dinheiro oferece e profundidade de conexão que o amor exige, a vida que se constrói é de uma qualidade que não tem equivalente material. Não são necessariamente as mais ricas, não são necessariamente as mais pobres. São as que resolveram a questão do dinheiro de uma forma que parou de ser central, de uma forma ou de outra. Ou porque têm recursos suficientes para que a sobrevivência não seja uma pressão que distorce o amor. Ou porque fizeram as pazes com ter menos do que queriam e aprenderam que a ausência de riqueza material não impede a riqueza emocional. Em ambos os casos, o dinheiro deixou de ser o centro da equação e o amor pôde ocupar o espaço que é seu de direito. E essas mulheres têm algo em comum que vai além dos recursos, têm clareza sobre o que querem, têm a capacidade de ser vulneráveis com as pessoas certas, têm padrões que são sobre valores, não sobre extratos bancários, têm a disposição de fazer o trabalho que o amor exige mesmo quando é mais fácil não fazer. E têm a sabedoria de entender que o dinheiro pode criar as condições para o amor, mas nunca pode ser o amor. Não espere que a independência financeira resolva o amor. Ela vai resolver algumas coisas e vai criar outras. Vai te dar liberdade de escolha, que é fundamental, mas não vai resolver a dificuldade de ser vulnerável, não vai resolver os padrões de apego que carregas, não vai construir a capacidade de intimidade que o amor exige. Faz os dois ao mesmo tempo. Constrói a independência financeira e faz o trabalho emocional que o amor precisa, não um depois do outro, em paralelo. Porque o atraso no trabalho emocional tem custo que vai aparecer quando você quiser que o amor apareça. Tenha conversa, com transparência, sobre o que cada um espera, sobre como as finanças vão funcionar dentro da relação, sobre o que a diferença financeira significa e o que não significa em termos de poder dentro da relação. Essa conversa, por mais desconfortável que seja, é o que previne que a diferença financeira crie uma dinâmica de poder que nenhum dos dois quer, mas que se instala na ausência de conversa consciente. E encontra formas de deixar ele ser necessário de outras formas, não de forma artificial, mas percebendo genuinamente o que ele oferece que o dinheiro não pode comprar, e reconhecendo isso de forma que ele possa sentir.
Mantém sua independência de formas que são possíveis, mesmo dentro de uma assimetria de recursos. Tem uma conta própria, mesmo que modesta. Tem projetos que são seus. Tem decisões que você toma. Tem espaço dentro da relação que é inegociável. Não porque você não confia, mas porque dependência total, mesmo quando está segura, remove algo de você que é difícil de recuperar depois, e remove a capacidade de escolher livremente, que é o alicerce de qualquer amor genuíno. A pergunta mais importante não é quanto dinheiro preciso ter para ser feliz no amor, é o que o dinheiro significa para mim na relação. Segurança, autonomia, poder, status, prova de valor, proteção contra repetir o que viu na infância. Quando você sabe o que o dinheiro representa para você nas relações, você entende muito sobre as decisões que toma e sobre como o dinheiro está ou não está servindo ao amor na sua vida. O dinheiro torna uma mulher mais feliz no amor? A resposta honesta é, em parte, e de formas específicas. Quando você não tem o suficiente para ter escolha real, ter mais vai mudar a qualidade do amor que consegue viver. Vai remover as distorções que a necessidade cria. Vai dar a você a liberdade de escolher não por necessidade, não por medo, não por sobrevivência, mas por amor genuíno. Mas quando você já tem o suficiente para ter escolha real, ter mais não vai mudar nada em termos de amor. O que vai determinar a felicidade no amor não é o próximo nível de riqueza, é o trabalho interno que faz ou deixa de fazer. É a capacidade de ser vulnerável que desenvolve ou protege atrás da armadura da competência. É a disposição de deixar alguém ser necessário que cultiva ou sufoca com a autossuficiência que construiu. É a habilidade de ver o valor de uma pessoa além do que ela tem materialmente. E é a coragem de amar de verdade com o risco real que isso implica, mesmo sabendo que o risco não desaparece com o saldo na conta. O dinheiro pode criar as condições para o amor. Pode dar liberdade para que o amor seja escolhido em vez de necessitado. Pode remover barreiras que distorcem o que o amor pode ser. Mas o amor em si é construído do que o dinheiro não pode comprar, da presença, da vulnerabilidade, da escolha renovada dia após dia de ser ao lado de alguém que você vê e que te vê com olhos abertos. E essa escolha não tem preço, nunca teve, nunca vai ter.